da atividade lá da página 236, tá certo? Qual página? Duzentos e trinta e seis. Geografia, né? História. História também. Geografia a gente vai lá para 274. Ah, professor, os dever o professor bota hoje lá no classe. Hum? A resposta do dever, o professor bota no classe. O professor ficou de botar Ah, ontem, só que se esqueceu. pois é, eu te pedi para me lembrar. Né? Tu me esqueceu de me lembrar e eu esqueci de Foi, eu vez. só vim me lembrar agora. Ah, tá bem. Aqui é muita coisa. Pois mais tarde você me lembra. Mas deixa eu deixar anotado aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui no bloco de notas. Resposta. O professor passou essa página 236? Ele passou as três questões da 336. O professor não fez, não, porque o professor não botou lá lá no Classroom e eu me esqueci de fazer. Vamos corrigir agora. A 1 a gente já tinha feito, né? A primeira questão. O professor disse que ia passar em sala. Aí eu fiz. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. Quais foram os principais motivos que levaram Roma a uma política expansionista? Vamos lá, chat, vou levantar a de mão. Quem quer começar? Posso ler a minha resposta, professor? A minha é um pouquinho grande. Pode. As guerras púnicas se dividiram em três fases. Elas foram uma Clarissa, série de... Hã? você está respondendo qual, meu querido? A dois. É que eu retomei da 1, por caso de alguém que não estava presente ontem, ter a oportunidade de ver a resposta hoje também. Certo? Posso ler, professor? Não. Vamos lá. A resposta da primeira questão, pessoal. Eu quero. Eu fiz a primeira questão. Posso dizê-lo? Pode. Garantir as defesas territoriais. Perdão. Garantir as defesas territoriais e buscar novos territórios devido ao seu crescimento populacional. Isso, pronto. Só porque é o seguinte, ó. Essa questão foi feita ontem em classe e pode ser que algum aluno não tenha tido a oportunidade de assistir a aula de ontem no YouTube ou ver a resposta mesmo, né? Agora sim, vamos lá. Segunda questão, você já pode falar, viu, Clarissa? A segunda questão é: um dos principais fatos históricos no processo expansionista romano foram as guerras púnicas. Analise-as. Agora sim, pode começar, Clarissa. A dois, tá bom? Professor, a minha dois é um pouquinho grande demais. Sim, é grande mesmo. Eu até pedi para fazer no caderno, porque é bem grande. Lá vai. As guerras púnicas se dividem em três fases. Elas foram uma série de conflitos entre Roma, uma cidade em ascensão, e com Cartago, que era muito grande e controlava as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. A Primeira Guerra Púnica se deu no mar Mediterrâneo, em sua maioria, e foi terminada com a derrota e a destruição de grande parte da marinha cartaginense, além da, além da perca de influência na região.
A Segunda Guerra Púnica se concentrou em terra, onde o general cartaginense Aníbal invadiu, junto com seu exército, a Península Itálica, rumo a Roma. Após a famosa Batalha de Carnaz, o general Aníbal se retirou da Península Itálica. Não se sabe ao certo o porquê do recuo, já que eles já estavam rumo a Roma. A guerra terminou quando os romanos chegaram na África e após a término da Batalha de Zama, a guerra acabou com a vitória romana. A Terceira Guerra Púnica e também última se deu pela grande propriedade de Cartago, que assustou os romanos. Após a derrota na Segunda Guerra Púnica, e ela terminou com o cerco da cidade de Cartago e a Batalha de Cartago, que destruiu a cidade. Pronto, muito boa, ficou grande, mas ficou cheia de detalhes bem interessantes. Muito bem, Clarice, muito boa. Viu? Mais alguém quer falar da segunda questão? É o professor. Vamos lá, meu filho, fica à vontade. Professor, a minha ficou um texto. Só que foi assim, foi pegando partes, só que foi pegando trechos do texto, sabe? Em relação em cada guerra, sabe? Então, aqui, vou ler. Com confrontos ocorridos no mar, os cartagineses eram grandes navegadores, pois descendiam dos fenícios, conhecidos por fabricarem excelentes embarcações. Para se defender, os romanos, que por sinal venceram a primeira etapa, e foi eu que complementei, aprenderam técnicas de construção das embarcações marítimas, criando com a ajuda dos gregos modelos iguais aos de Cartago. Depois do fim da primeira etapa e após a conquista da ilha Sicília, Roma pôde controlar a Córcega e a Sardenha, estabelecendo assim seu domínio em toda a Magna Grécia. Na verdade, esse segundo conflito foi a reação de Cartago à derrota para os romanos do primeiro conflito. Porém, no fim dessa Segunda Guerra, Cartago foi forçada a recuar. O terceiro conflito foi o mais violento e rápido dos três. Com a liderança de Cipião Emiliano, após 3 anos, Roma derrotou de forma definitiva os cartagineses. Correto? Ótimo, tá ótimo. Professor, posso falar minha? Não está cheio de detalhes, mas eu... Gabriel, Oi. pode falar. Ok. Professor, tenho certeza que está incompleta, mas eu vou falar do mesmo jeito. As guerras púnicas foram 3 conflitos entre Roma e Cartago, que foi totalmente destruído. Entre Roma e Cartago, né? Bom, assim, basicamente você disse o que foram as guerras púnicas, mas a questão, o principal da questão é a análise que ela pede, olha, analise-as, tá bem? Então, você vai pegar os detalhes que eu vou já colocar aqui, tá certo? Para acrescentar e colocar no caderno, porque eu tenho certeza absoluta que não vai caber nessas 6 linhas aqui não, tá? Vai ser preciso umas 10 linhas por aí, tá bem? Você começou A minha resposta foi a minha, ou só para o Gabriel? Tá correto, tá correto. Ok. Mais alguém quer falar, além da Clarissa, do Tânia e do Gabriel? Professor, a minha 2 foi 17 linhas. 7 linhas. A minha foi 3. Do jeito que você resume, Cadê, pessoal? Não põe nada no chat, tá? Porque eu vou colocar aqui a resposta. Então, não bote nada agora no chat.
O clima tá bom aqui, cara? Eu pensei que ia chover. Tá bem bonzinho. Não tá um calor maçante como os outros dias. Pronto, olha, para quem não fez, esse texto aqui é para ser colocado na segunda questão, tá? Eu sugiro que você ponha no seu caderno, tá bem? Porque Professor, a minha tá certo? tá correto, tá corretíssimo. A de nós dois está correta. Tá bom? Como eu ia dizendo, deixa eu tirar essa notificação aqui, pronto. Como eu ia dizendo, quem não fez, tá? Preste muita atenção nesse conteúdo e eu sugiro que coloque sim essa resposta aqui, ó. Tá bem? Porque senão pode precisar desse conteúdo aqui. Sem muito spoiler. Continuando. Terceira questão. Terceira questão é menorzinha. Seria se ninguém resolve. Quais foram as Depois o consequências? caderno ficou gigante também, mas deu para fazer. Quais foram as consequências das guerras púnicas para a Europa na antiguidade? Pode ler, tá? Aqui. Os romanos dizimaram seus rivais e estabeleceram a hegemonia sobre o comércio no Mediterrâneo, consolidando sua política. Pode começar de novo, porque eu não entendi o começo. Vou desligar meu microfone aqui para não interferir. Ok. Aqui. Os romanos dizimaram seus rivais e estabeleceram a hegemonia sobre o comércio no Mediterrâneo, consolidando sua política expansionista. Com o fortalecimento do comércio, surgiu uma nova classe social chamada de homens nobres, ou cavaleiros, enfraquecendo os patrícios. A conquista de novas terras desencadeou o aumento do número de escravos, pois os romanos escravizavam os guerreiros servidores. Esses escravos passaram a ser usados em atividades econômicas, gerando grande desemprego e insatisfação na plebe romana, e reagiu e provocou conflitos internos. Os pequenos e médios proprietários não conseguiam satisfazer com suas produções agrícolas a necessidade do comércio, criando dívidas que não conseguiam pagar. Então vendiam suas terras para os ricos proprietários. Boa, foi boa. Grande também, mas foi muito boa. Tá correta, tá? Mais alguém quer falar depois? Ok, caso eu não tenha ouvido direito, é basicamente o final da página 235. Como é, Taina? Nada não. Tá complicado de ouvir algumas coisas aí. Mais alguém quer falar da terceira questão? Fez, Clarissa? Não? Então, vamos lá. Professor, posso falar a minha? A 3? Pode, tá naquele estilo bem reduzido? Vamos falar. Roma destruiu Cartago e passou a dominar o mar Mediterrâneo. Cartago, Gabriela. Resumindo bem, né? Bem até demais. Mas vamos lá, os romanos consolidaram sua política expansionista, ok, e dominaram o comércio no Mediterrâneo. Aqui é basicamente um resumo da sua primeira frase também, né? Com o fortalecimento do comércio, surgiu uma nova classe social em Roma, né? Os chamados homens novos, também conhecidos como cavaleiros. A utilização de escravos na economia também surgiu, o que gerou desemprego na
plebe, né? Já que os plebeus eram empregados, contratados, funcionários dos patrícios, e agora os patrícios tinham mão de obra escrava, que é mão de obra gratuita, né? Isso ocasionou diversos conflitos. Os pequenos e médios produtores agrícolas não conseguiram atender as demandas do comércio e passaram a vender suas terras para os ricos proprietários. Essas são as principais, né, consequências das guerras púnicas na Europa na Antiguidade. Professor, tem que completar com essa daí que o senhor tá no chat? Ou deixa essa daqui mesmo? Completa, Gabriel. Tá no caderno, né? Oi? Ou tá no... Você fez no caderno? Fez... Eu não fiz no caderno, não, professor. Pois complete, assim, tá? Coloca página, coloca bonitinho, cabeçalho, página, livro, da questão, tá bem? Bom, a gente começou aqui a dar uma lidinha, a gente parou na página, exatamente aqui na página 237, né, onde nós estávamos falando dos tribunos Tibério, do tribuno Caio, e também... Estamos falando do triunfo, é? Triunfo, esse nome. Ué? Entendi completamente o que aconteceu, né? Não vou reclamar. Ai, ai, sabe por quê? Por que só quando eu começo a falar, cai? Eu só tô amaldiçoando as coisas. Quê? Eu também Eu não só sei, parece que pai. eu só tô amaldiçoando as coisas. Que eu começo a falar, a professor cai. É porque isso é uma macumba básica. Eu não sou nem você? Não, eu faço isso, tá ligado? Eu faço isso pra você se lascar na vida. Maiane que fez a macumba pra isso acontecer contigo, Taimo. Foi. É bem agora Legal. não dá pra reverter. A Maiane Mano, Samanta? O que foi, Samanta? Tá com uma... o microfone levantado. Faz tempo que eu não faço a força da mãozinha. Essa da mãozinha... você vê que você fez. Olha, então gingado. Eu vou continuar aqui, pessoal. Ontem a gente parou na página 237, né? Página 237, onde nós estávamos falando dos tribunos Tibério, do tribuno Caio e Marco Lívio Druso, certo? Continuando, nós vimos que esses três tribunos faziam parte da plebe, ou seja, eram tribunos eleitos da plebe e que tinham o ideal de luta pela reforma agrária. E o que era a reforma agrária? A reforma agrária era a reforma que viria a se apropriar das terras em geral de determinado território. Reforma agrária é uma coisa que se discute até no Brasil, tá certo? E após esse apossamento de terras, essa apropriação de terras por parte do Estado, essas terras seriam melhor distribuídas entre o povo, certo? Para que não haja uma pessoa dona de uma área enorme, gigantesca de terra, e alguns fazendeiros donos de um quintalzinho pequeno. Quintal, assim, comparando com as áreas dos grandes produtores, tá certo? Então, resumindo, Caio, Tibério e Marco Lívio foram assassinados à mão dos patrícios por conta desses ideais. Por quê?
Porque se eu tiver... Eles não queriam dividir suas terras, né? Eles não disseram na aula passada, se não me engano. Como é, Taiwan? Eu falei que eles não gostavam, eles não queriam dividir suas terras com outro povo, né? Sim. Não vou falar nada. Chega, vou dar o chat agora. Chega. Mas não adianta ir, né? Tu usar o chat porque. Parece ali agradecendo por ter caído. Ela tá gostando muito da aula. Não adianta de Eva, nada tu usar só pelo chat. eu tô Porque igualzinho, vai ser a Clarice, mesma tá? porra. Pode acreditar. Igualzinho. Mas tu é muito besta, mano. Deus me livre. Não sou besta. É, Eu sou qualquer coisa continuando. Eu sou um cara que tenta ser engraçado e sou besta. exato. Pelo menos você sabe. É o quê, mulher? Alguém quer comprar trufa? Eu quero arrebentar a tua cabeça. Pois é. É baratinho. Não quero, mano. Não quero comer trufa, mas se eu quisesse eu comprava lá na rua. Mas não quero comer, eu não quero. Ah, trufa é isso. Isso é trufa. Tava me Trufa perguntando é o que era que a chocolate. Clarice estava falando aí. Trunfa é tipo um chocolate. É um chocolate, literalmente, né? A mesma coisa, a mesma coisa. É, porra. É isso que é bom. Pera, não. Na sua Maiane, você sabe qual é o momento de limpeza responsável por derrotar? Deixa eu falar. Bom, continuando aqui, tá bem? Maiane, Oi? Não vou falar mais nada, tá, professor? Porque se eu for, você cai. vou continuar aqui, tá? Eu vou tentar completar aqui o conteúdo dessa vez. Eu desliguei o meu fone, então não vou conseguir ouvir absolutamente nada. Vou continuar aqui a leitura. Crise e decadência da República Romana. Dentre os vários fatores que levaram ao enfraquecimento do sistema republicano de Roma, os principais foram as crises sociais entre patrícios e plebeus, que é o que a gente mais viu nesse capítulo. Basicamente a gente só viu isso, todos os conflitos, todas as crises, todas as insatisfações decorrentes desses embates entre os patrícios e os plebeus, seja um conflito político, econômico, social, etc. Fortalecimento do comércio marítimo romano, o surgimento de uma nova classe social, no caso, os cavaleiros, os homens novos, a disputa por terras na luta pela reforma agrária, que, como a gente acabou de ver, foi a reforma que Tibério e Caio Graco e Marco Livio Druso lutaram para que acontecesse, e justamente por conta dessa luta, esses três foram assassinados. Por quê? Porque os patrícios, ou seja, os grandes proprietários de terra, não queriam que seu comércio, né, seu negócio, seu empreendimento fosse arruinado por conta de uma divisão de terras. E seria, olha só, uma divisão justa, né? Mais gente com mais terras. Seria uma coisa boa, do ponto de vista social, né? Claro que seria uma coisa boa. Mas, para o capitalismo, que a gente já entende isso como ideias capitalistas, não era uma coisa boa, né? Continuando. O processo de expansão territorial em Roma e a revolta dos escravos, principalmente a liderada por Espartaco. E o que foi essa revolta de Espartaco?
aqui na página anterior. Eu fui tão interrompido aqui que eu até pulei esse parágrafo aqui. Enquanto a luta pela reforma agrária movimentava quase toda a sociedade romana, outro conflito social desencadeou uma crise. Dessa vez, foram os escravos que se revoltaram, num conflito que ficou conhecido como Revolta de Espartaco, entre 73 e 71 a.C. Mais de 90 mil escravos, sob a liderança de Espartaco, um escravo da Trácia, lutavam pela liberdade pessoal, mas, após várias vitórias contra legiões romanas, foram derrotados e impiedosamente castigados. Professor, uma Continuando. pergunta. O senhor acha que Todos esses aspectos foram determinantes para que Roma atravessasse uma grave crise social e política, a ponto de enfraquecer suas defesas territoriais. Iniciou-se, então, um período de disputa pelo controle político de Roma. Inicialmente, comandantes militares como Mário, que foi um general romano, e devido ao seu destaque, chegou a exercer o cargo de cônsul. Mário e Sila controlaram a política romana, mas logo foram depostos. Com interferência direta do Senado, foi estabelecida, como já vimos, um novo sistema político de governo. No caso, o triunvirato, em que 3 governantes teriam de decidir coletivamente as ações políticas, econômicas e sociais em Roma. Então, a gente vê aqui que o triunvirato foi um novo modelo político de governo que entrou em vigor, justamente pela interferência do Senado, pela indicação do Senado, vamos dizer assim. Professor, com licença. Certo, Caio, tá ok. Com licença, professor. Demorou, eu quase uma das aulas. Não, tudo bem, não tem problema não. Vamos lá. O Professor, primeiro triunvirato. com licença, professor. 59 a.C. a 46 a.C., formado por Júlio César, cônsul e com poderes religiosos em Roma, Pompeu e Marco Crasso, comandantes militares. Esse triunvirato, aliás, desculpe, deu destaque ao militarismo, já que 2 eram comandantes militares, né? Cada um dos triunviros ficou com um exército, numa clara tentativa de que apenas um pudesse estabelecer seu domínio em Roma. Aqui a gente já percebe o seguinte, olha só. O primeiro triunvirato foi formado por Júlio, Marco e Pompeu. Ok, beleza. Porém, cada um deles ficou com um exército. Se você tem 3 governantes aqui, né? Aliás, o poder dividido para 3 pessoas, cada uma delas tem um exército, então é quase que evidente que um desses governantes, ou seja, um desses exércitos, vai tentar se sobrepor aos outros 2, vai tentar derrotar os outros. Continuando, pudesse estabelecer um domínio sobre toda Roma, fazendo surgir a figura de um ditador. Ok. O exército da Gália era comandado por Júlio César, o da Espanha por Pompeu e o do Oriente Médio estava sob controle de Crasso. Uma grande vitória de César foi a conquista de várias regiões da Europa, como a própria Gália. Isso lhe deu poder, o que desagradou o Senado. Essa situação piorou ainda mais quando Crasso morreu na guerra contra os Partas, na Mesopotâmia. Restaram, então, apenas 2 triunviros, Pompeu e Júlio César. Os senadores passaram a apoiar Pompeu, mas César tinha claros objetivos de se tornar governante absoluto. Professor, você consegue me ouvir? Deixa eu ver aqui. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre o que foi dito até agora?
Professor, você consegue me ouvir, professor? Estou me ouvindo. Ah, entendi. Eu estava me ignorando naquela hora. Professor, esse triunvirato aqui é aquele mesmo que nós vimos ontem, no qual se tratavam de 3 governantes, mas que eu me lembro, um deles, que foi, se não me engano, Crasso, Exatamente. assassinou outros 2 para tomar todo o exército. Exatamente. Sendo que aqui é o primeiro, tá? Vão vir outros aqui, que a gente vai ver, tá ok? Ah, mas então como é que ele assassinou? E se aquilo está dizendo que ele morreu, e sobraram apenas Pompeu e Júlio César? Não entendi sua pergunta, filho. Bom, vou continuar. A ditadura de Júlio César, 46 a 44 a.C. Júlio César se aproveitou dos problemas de saúde de Pompeu e da morte de Crasso para tomar o poder em Roma e estabelecer sua ditadura. Era o final do primeiro triunvirato. Não tendo saída, o Senado resolveu dar o título de ditador vitalício. Teria o cargo enquanto vivesse a Júlio César. Em seu governo, Júlio César se tornou bastante popular, embora tenha se utilizado da violência várias vezes. Buscando o apoio do povo e dos militares, Júlio César estabeleceu algumas medidas, das quais distribuiu terras para o seu exército, principalmente as que eram conquistadas no processo expansionista de Roma. Financiou a construção de obras públicas, o que dava emprego à plebe. A construção de obras, claro que quem ia trabalhar seria os plebeus. Colonizou novas regiões, escravizando os povos que trabalhavam nos campos, liberando os plebeus para novos, só um momento. Liberando os plebeus para novas atividades e maior participação política. Essas medidas aumentaram a oposição do Senado, que acabou articulando o assassinato de César, executado por Brutus e Cássio em 44 a.C. Agora vamos para o segundo triunvirato. O segundo triunvirato. O Senado estava fortalecido mais uma vez com a morte de Júlio César. No entanto, teve de acalmar a população, que adorava o ditador, pois a qualquer momento poderia estourar um grave conflito social em Roma. Diante disso, o Senado resolveu organizar mais uma vez o sistema político, criando o segundo triunvirato. Esse triunvirato era composto por Marco Antônio, o comandante da cavalaria, Lépido e Otávio, filho de César. Todos tinham relações próximas com Júlio César. Mais uma vez, a disputa pelo controle político em Roma desfez o triunvirato. Como a gente viu ontem, Otávio derrotou Marco Antônio, que havia se aliado à rainha do Egito, Cleópatra, em 32 a.C., conquistou o Egito e venceu também Lépido. Acho que vocês lembram que a gente viu isso aqui ontem. Chegava ao fim não só o segundo triunvirato, mas também o período republicano romano. Professor, com a chegada do triunvirato... questões, tá? Os principais fatores que levaram ao enfraquecimento da classe patrícia romana. Essa atividade vai ficar para casa, só para ficar claro, ela se localiza aqui a partir da página 242, tá certo? Até a 243. São apenas 5 questões que vão todas ficar para casa, tá ok? Sobre esse conteúdo aqui, pelo menos até esse momento. Alguma dúvida do conteúdo? Agora eu posso falar?
Seguinte, com a chegada do triunvirato, com o governo do triunvirato, isso acaba trazendo uma espécie de enfraquecimento aos patrícios, perdão, ao Senado. Na verdade, o Senado, o que desagradava o Senado, vamos dizer assim, era a popularidade de Júlio César, já que ele era, aliás, já que sobre ele estava centralizado todo o poder e as medidas dele. As medidas dele eram medidas populares, né? Ele até meio que indiretamente ajudava os plebeus. Quando ele construía, por exemplo, obras públicas, pessoas teriam que ser contratadas para isso, que seriam, no caso, os plebeus. Ele preferiu usar a plebe em vez de usar os escravos. Então, mão de obra plebeia era mão de obra paga, em vez de mão de obra gratuita, que seria mão de obra escrava. O triunvirato, na verdade, ele não enfraquecia o Senado. Ele era apenas outro poder dentro de uma república. Assim como aqui no Brasil, a gente tem o Senado, a gente tem a presidência da república, a gente tem a Câmara dos Deputados, a gente tem a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa e as prefeituras, por assim dizer. Todas são fatias do poder executivo e do poder legislativo, que cria leis, que era essa a função do Senado. E até hoje também, né? Passando por outras instâncias também, tá certo? Então, o triunvirato não enfraquecia o Senado, ele era uma divisão de poder, ok? Tá, mas eles também eram responsáveis, por exemplo, por impor meio que as leis do Senado? Não, não, deixa quieto. Não, tinha poder de criar leis também. Como eles estavam acima, não necessariamente haveria necessidade de serem aprovadas essas leis pelo Senado, tá certo? Sobre o conteúdo aqui, mais alguma dúvida? Não, Bom, então, deixa eu começar aqui a frequência. Vou puxar agora o francês. Vocês estão no ar, Ana Luísa,